Olá, pessoal! Começando efetivamente com as nossas aulas de direito tributário para a primeira fase da OAB, hoje nós vamos falar sobre fontes. E sobre as fontes, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que elas querem dizer, né? O que são essas fontes do direito tributário? Elas são justamente a origem das normas jurídicas dentro do direito tributário. Então, por exemplo, voltando no nosso exemplo do imposto de renda. Ele tem como base uma lei, mas a lei não é a única coisa que define ele. Nós temos também entendimentos de como aplicar essa lei, seja entendimento jurisprudencial, ou seja, aquilo que os tribunais decidem de forma repetitiva, ou entendimento doutrinário, aquele que os grandes exegetas, né, os grandes estudiosos do direito, eles falam, eles entendem e eles interpretam sobre determinado assunto. A gente vai estudar detidamente cada uma dessas fontes do direito tributário. Começando pelas fontes reais, também chamadas de fontes materiais. O que são elas? É efetivamente a realidade. Por exemplo, voltando no nosso querido exemplo do imposto de renda. A gente tem uma lei que disciplina o imposto de renda. Ok. Mas se aquela lei diz que para recolher o imposto de renda eu tenho que auferir renda, vocês concordam que precisa ocorrer um fato na realidade, um fato jurídico, que leve a ensejar, a causar essa incidência do imposto de renda? Que no caso é justamente você ter uma renda. As fontes reais ou as fontes materiais são justamente esses fatos jurídicos, esses fatos reais que acontecem e que levam ao nosso chamado fato gerador, um conceito que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas que, em resumo, é o que leva à incidência do tributo, o que causa a incidência daquele tributo. Para fugir um pouquinho do exemplo do imposto de renda, a gente tem também o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Se eu não tenho a propriedade de um veículo automotor, um carro, por exemplo, existe um fato material, um fato real que vai levar à incidência do imposto do IPVA? Não tem. Além das fontes reais ou materiais, nós temos também as fontes formais, que são propriamente as leis e os atos normativos, que não necessariamente são leis, podem ser, por exemplo, portarias ou instruções normativas, que são usadas para regularizar de forma regular, de forma mais detalhada as leis. E essas fontes formais, elas são, por exemplo, a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, as leis ordinárias, as portarias e também os tratados internacionais. O artigo 96 do Código Tributário Nacional, ele diz pra gente que os tratados internacionais, eles também são fontes do direito tributário e, no caso, eles serão fontes formais. Então, voltando no exemplo do IPVA, existe uma lei que disciplina o IPVA. A Constituição Federal, ela estabelece a competência para os estados e o Distrito Federal cobrarem IPVA. O Código Tributário Nacional, ele dá algumas normas gerais de como o IPVA ele deve ser cobrado, então bases de cálculo, a alíquota que nós falamos nos conceitos iniciais anteriormente, e nós temos uma lei que institui o IPVA. Então todos esses conjuntos de leis, junto com outros atos normativos, com outras portarias que tratam do IPVA, eles são as nossas fontes formais. Além das fontes reais e das fontes formais, nós temos também a doutrina, que é uma coisa que todos nós vimos ao longo da faculdade. Quando nós vemos, por exemplo, um determinado autor, uma determinada autora que tem um livro sobre direito tributário, ou sobre IPVA, sobre imposto de renda, sobre regulamento aduaneiro, a gente pode chamar aquilo de doutrina. A doutrina é aquilo que os grandes estudiosos do direito, pessoas muito reconhecidas, com muita expertise sobre algum tema, eles falam, eles escrevem para a gente, ajudando a gente a interpretar, a ter outras ideias sobre o que a lei fala. Então, por exemplo, quando nós temos o ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, pode ter um doutrinador, não vou citar nomes aqui para não fazer propaganda, mas a gente pode ter um doutrinador que vai escrever um livro interpretando toda a legislação do ICMS e falando para a gente algumas ideias que ele tem sobre como o ICMS ele deve ser recolhido, quais que são os limites para o Estado cobrar o ICMS e assim por diante. E, por fim, nós temos a jurisprudência. A jurisprudência é aquilo que os tribunais eles decidem de forma repetitiva sobre algum tema.
Então, se o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, ele tem uma jurisprudência no sentido de que o ICMS ele deve ser cobrado de determinada forma, ou o ICMS ele não pode ser cobrado nessas circunstâncias. É o quê? É o tribunal interpretando a legislação e aplicando ela. E isso, quando decidido de forma repetitiva, muitas vezes, forma a jurisprudência. E eu quero destacar dois tipos de jurisprudência para vocês. Os temas repetitivos, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e a repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Esses dois institutos, tanto os temas repetitivos quanto a repercussão geral, são matérias que os tribunais superiores, o STJ e o STF, decidem de forma vinculante e que ela é obrigatória de ser observada por todo o Poder Judiciário. Então, se o STJ, num julgamento de tema repetitivo, ele decide que o imposto de renda, por exemplo, ele não pode incidir sobre dividendos, um exemplo. Essa orientação, essa jurisprudência tem que ser seguida por todo o Poder Judiciário. Mas e se o STF firmar em repercussão geral o entendimento contrário? Aí, logicamente, vai prevalecer a orientação do STF, porque o Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula máximo do Poder Judiciário. Então, o STF ele prepondera sobre o STJ, ele é hierarquicamente superior ao STJ. Mas a mesma coisa acontece no âmbito da repercussão geral do STF. Se o STF decidir alguma coisa nesse regime da repercussão geral, ele é de observância obrigatória pelo STJ e por todos os tribunais do país, todo o Poder Judiciário. Perfeito? A gente encerra aqui a nossa aula sobre fontes e eu vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado.